democracia, para mim, é que todos os cidadãos tenham seus direitos e deveres. Direito de falar o que pensa, de agir como quiser e ser livre para falar, para se expressar, para dar opiniões do contra ou a favor, enfim. A palavra democracia significa governo do povo e teve origem na Grécia Antiga. Crácia significa poder, governo. Demos significa povo, conjunto de cidadãos, multidão. Foi na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, no final do século VI a.C., que surgiu pela primeira vez esse tipo de governo. Enquanto regiões próximas à Grécia, como a Pérsia e o Egito, eram governadas por realezas, ou cidades da Etrúria, do Lácio e da Magna Grécia eram governadas por aristocracias e oligarquias, a democrática Atenas geria os negócios públicos por meio de assembleias constituídas por todos os cidadãos, ricos, remediados ou mesmo pobres. Todos os cidadãos atenienses eram iguais perante a lei, todos podiam se expressar livremente e qualquer um podia participar do governo. Os conflitos entre os cidadãos eram resolvidos por tribunais, onde juízes eram escolhidos por sorteio. E a ideia de democracia surge em momentos dependendo da percepção que cada um tenha do que seja democracia. Rigorosamente, se nós dermos uma definição bem econômica, bem sucinta do que seja democracia, a saber que o exercício do poder é substituído, ele tem rodízio de ocupantes, né? Rodízio esse que é feito segundo regras claras, existentes, conhecidas por todos e que são obedecidas. Primeira condição é que você tenha substituição, rotatividade no poder. Segundo, que aqueles que vão determinar quem serão os substitutos dos substitutos dos substitutos sejam todos aqueles que vivem subordinados a esse poder. Há uma transferência de poder de todos aqueles que, em princípio, poderiam decidir da própria sorte, faço o que bem entendo, né? Para esse ponto institucional que é o governante. Usando esses dois critérios simples, sempre exigir mais justiça social, simplesmente esses dois critérios, é muito recente a democracia. Na Grécia, não votavam, por exemplo. Os metecos eram gregos não nascidos em Atenas. Então, não votavam. E nem tinham direito de cidadania. Aliás, várias profissões em Atenas, os gregos não atenienses não podiam exercer. Por exemplo, advogado. Não votavam, obviamente, os escravos, nem votavam as mulheres. Então, inicialmente, nós já temos uma qualificação daqueles que poderiam votar que viola um dos princípios de uma definição econômica mínima do que seja democracia. A democracia, eu acho ela interessante, sabe por quê? Porque a gente tem o direito de opinião. Você vê que depois da democracia, né, as mulheres puderam votar, as mulheres puderam trabalhar. Para mim isso não existe democracia, não existe. Ela é impossível de se estruturar por conta de uma sociedade de classe. Democracia para mim é quando todos são ouvidos e são levados em consideração. Democracia para mim é um país que vive de uma forma plena, onde as pessoas têm direito de opinar, de escolher as pessoas que eles vão eleger. Democracia é o cidadão ter direito às suas coisas por direito, né? Sem muito problema, educação, votar, poder escolher e poder falar o que quer, independente que tenha uma lei, mas tem que ter, né, a expressão, ele poder falar, liberdade de expressão. Acho que isso é uma democracia. O que é democracia? Não sei. Existe? É liberdade de expressão, é você poder ser quem você é, fazer o que você quiser fazer na hora que você quiser, com respeito. Democracia é um sistema de governo que os governantes são escolhidos pelo povo para governar pelo povo. Eu acho que democracia é quando você escuta a voz do povo, quando o povo tem poder, quando
o governo toma em conta a opinião geral do povo e, bem, as políticas são para benefício da cidadania. Eu acho que a democracia é o direito que o cidadão tem de ir e vir, podendo ter liberdade de expressão, de atitudes, tomar aquilo que fazer aquilo que realmente ele acha que é bom para si e para todos os cidadãos que moram no nosso Brasil, né? Então acho que é o direito do cidadão ir e vir e também não ter condições de saúde, esporte, lazer e outras coisas que é bom para a vida dele, o bem-estar da pessoa também. Eu acho que é isso. Bom, democracia acho que é o poder estar na mão do povo, né? Vem de demo, do grego, né? E aí o povo tem o poder. E aí acho que a partir disso que vão sendo criadas as noções de cada lugar. A democracia é feita de uma forma, mas basicamente vem disso, né? O poder na mão do povo. Ai, senhor, peraí. Mas nem todo mundo em Atenas era considerado cidadão. Grande parte da população não era. Na democracia grega, os escravos e as mulheres estavam fora. A palavra democracia é uma palavra grega. E a palavra democracia significa preponderância do demos, do povo. Agora, quem é esse povo? Eles tinham uma diferenciação muito estrita. Quer dizer, no caso de oligarquias, por exemplo, o poder era da minoria. Né? Oligarquia significa isso, quer dizer, o poder da minoria. E essa minoria era uma minoria aristocrática. Né? No caso da democracia, a preponderância do demos significa a preponderância da maioria, ou dos muitos, ou da multidão, como dizia, por exemplo, Aristóteles. Né? Quer dizer, a preponderância da multidão, do mais. Né? E essa multidão, ela tanto pode ser, como em Atenas, por exemplo, que é geralmente o nosso paradigma, né? A multidão de todo o povo, né, que seria aí, as pessoas, os proprietários e os não proprietários de terras, como também poderia ser uma multidão de proprietários de terras, dependendo de qual fosse a democracia, certo? E o que acontece? Ficavam de fora da instituição de governo, mulheres, escravos ficavam. Mas a palavra é essa, a palavra quer dizer isso, a preponderância do demos. E quem é o demos? É o povo. Em princípio, todo o demos, né, que governa numa democracia participa diretamente desse governo e as instituições procuram garantir isso. Por exemplo, em Atenas, onde até mesmo os tetas, ou os que eram não possidentes, não proprietários, tinham participação política, até mesmo nos tribunais, nas assembleias, no conselho, né, dos 500, eles participavam, né, eles entravam lá para o sorteio. Quer dizer, o sorteio era um instrumento básico dessa democracia. Né. Então, eu diria assim que há talvez até uma experiência muito mais viva do que a nossa, que é uma experiência de representatividade. Né. Eles tinham uma democracia direta, uma participação direta. E no caso da participação numa polis, a gente precisa descobrir como a participação política numa cidade-estado grega, ela vai além do que a participação nas instituições de governo. Né? Quer dizer, você tem, sim, um demos, quer dizer, um corpo de cidadãos ligados, que precisam ser filhos de pai e mãe atenienses, por exemplo, em um determinado momento, em Atenas. Então, é um corpo fechado, é um corpo estrito, né? Da maioria, sim, mas de cidadãos. Você não acede por nascimento, não é um direito universal, pelo contrário. Cidadania no mundo antigo é sempre um privilégio, né? Quer dizer, um privilégio de um grupo específico, assim como a liberdade também é um privilégio. Né? Mas existem formas de participação política, não no governo, né? Mas participação política na reprodução da comunidade, que dizem respeito a mulheres, sim, que dizem respeito a estrangeiros, que inclusive tem uma grande participação e uma grande influência na reprodução do próprio sistema de governo democrático. Quer dizer, os estrangeiros têm uma participação. Embora não participem no governo, eles participam ativamente, por exemplo, defendendo a polis ateniense democrática no momento do golpe dos 30 tiranos. Ainda assim, os gregos sabiam que haviam concebido uma forma de governo original e invejável pelas demais sociedades da época. Péricles, um dos maiores líderes democráticos de Atenas, que viveu no século V,
fez um discurso em que disse: vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Ao contrário, servimos de modelos a alguns ao invés de imitar outros. Seu nome, como tudo, depende não apenas de poucos, mas da maioria. É democracia. Nela, enquanto no tocante às leis, todos são iguais para a solução de suas divergências privadas. Quando se trata de escolher, não é o fato de pertencer a uma classe, mas o mérito que dá acesso aos postos mais honrosos. Inversamente, a pobreza não é razão para que alguém, sendo capaz de prestar serviços à cidade, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição.